Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Do Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores. E disse: Está escrito: Minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Três coisas são ditas por Jesus ou sobre Jesus que nos abrem a perspectiva do que nós podemos procurar nele, o que devemos procurar nele. Primeiro, o que ele diz sobre o templo: Minha casa será casa de oração. Depois, o que se diz sobre ele no templo. Jesus ensinava todos os dias no templo. E, finalmente, aquilo que o povo sentia a respeito de Jesus. O povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Casa de oração, ensinar, casa do ensino. Jesus ensinava no templo. E eu diria a casa do povo, o lugar onde o povo fica fascinado com os ensinamentos de Jesus. Se a gente analisar bem este evangelho, sem dizer, acaba nos mostrando que o verdadeiro templo é Jesus. Jesus é o lugar de oração. Quer dizer, o encontro com Jesus é o encontro com Deus. Simplesmente olhar para Jesus, ouvir sua palavra, conhecer a sua história, é oração. Jesus é a casa do ensino. É Ele quem ensina. Aquilo que a gente precisa aprender para a nossa vida, é nele que nós encontramos. Tanto contemplando a sua vida terrena, quanto prestando atenção às suas palavras. E é Jesus quem nos fascina. Quando a gente entra na igreja, é normal, é natural e é necessário que a igreja diga alguma coisa para a gente. É por isso que a beleza da igreja não é uma coisa acidental. A igreja não é um salão construído amplo onde cabe muita gente com uma mesa lá na frente. A igreja tem cara de igreja, porque ao entrar numa igreja ela deve nos dizer alguma coisa. A nossa, por exemplo, aqui na paróquia, embora ela seja muito simples, não haja muitos detalhes para chamar a nossa atenção, ela tem um grande crucificado que de todo lado que a gente entra, ele nos atrai a atenção. Uma representação do Cristo crucificado. Mais do que uma estátua, é uma representação, uma imagem de um acontecimento real, do acontecimento que nos salvou, a morte do Filho de Deus. Então, Jesus é o lugar da oração, o lugar do ensino e é o lugar do encantamento. É Ele que nos atrai a atenção, que nos deixa fascinados. E tudo isso mostra a necessidade que nós temos de nos aproximar de Deus, de contemplar, falar com Ele, de aprender com Ele e de simplesmente nos encantarmos diante dele. Porque sem essas coisas,
a humanidade está perdida. O ser humano está perdido. Não sabe quem é, não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, não sabe o que esperar dessa vida, não sabe o que fazer, não sabe como viver. Diante de Deus, e quando nós nos aproximamos de Deus, toda a nossa vida ganha sentido, ganha significado. Nossa vida parece que tem procedência e parece que tem destino. O templo não é só o templo. O templo é o lugar reservado, o espaço que serve para nós nos encontrarmos com Deus. Claro que Deus não precisa de templo. Ele não. Mas nós precisamos. E não basta o prédio. É necessário que, antes de tudo, a entrada no templo se dê aqui dentro de nós. Por isso que é tão importante a gente, ao entrar na igreja, não apenas ir à igreja, mas entrar também dentro do nosso coração. Por isso é importante concentrar-se, fazer silêncio, desligar o celular, esquecer o WhatsApp. Por mais difícil que pareça, eu não digo esquecer-se, mas acalmar-se das preocupações que a gente tem no dia a dia. Eu não digo esquecer-se, não digo deixar fora da igreja, não. Pelo contrário, trazer para a igreja. Mas trazer para a igreja. Não continuar a gente lá fora. Essa é a preocupação com o filho, com o marido, com a esposa. Sim, traga a esposa, o marido, nossa dúvida, nosso problema para Deus. A gente precisa tanto disso. E infelizmente às vezes nos falta formação para isso. Formação que eu digo não é ensino, não é escola. Eu digo formação quer dizer aprendizado humano, aprendizado de vida. E Jesus acaba no Evangelho de hoje mostrando que se a gente não faz isso, a igreja pode virar outra coisa. Como o ser humano também pode deixar de ser o templo de Deus. Como Jesus pode não passar para nós como o encontro com Deus, mas pode passar apenas como uma personagem histórica, um herói, qualquer outra coisa que nos atraia, um filósofo talvez, um líder, qualquer outra coisa que nos atraia de outro modo, mas que não signifique aquilo que ele é, o Filho de Deus. Encontrar-se com Jesus é encontrar-se com Deus. E é tudo que nós precisamos para que possamos encontrar razão e força para a nossa vida. Rezemos. Senhor nosso Deus, fazei que a nossa alegria consista em vos servir de todo o coração, pois só teremos felicidade completa servindo a vós, o Criador de todas as coisas, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia. Fiquem com Deus.